Importante, muito importante. Tá vendo você que treme na base aí para poder vir aqui em cima? Coloca o coração que vai. Amém? Só para alimentar a nossa fé. Chamar o preletor da noite, presbítero Rafael. Glória a Deus, aleluias. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Felizes por estar aqui mais uma noite. Glória a Deus. Fico feliz também por poder estar aqui, poder estar juntamente com vocês. Vocês viram aí que as crianças estão afiadas. Tá vendo? Para quem acha que elas sobem lá e fica brincando de pega-pega, esconde-esconde, não sei o que as pessoas pensam. Elas estão aprendendo a respeito do reino de Deus e crescendo como crianças. Não perdendo essa atmosfera, não perdendo essa essência. Isso é muito lindo de ver, igreja. Glória a Deus. Por favor, você que pode, se coloque de pé nesse momento. Aquele que pode, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21. A partir do verso 12, amém. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz bem assim: entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e serei conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Amém. Certa vez um homem, ele faz uma promessa para o seu filho, dizendo que jamais iria faltar um alimento na sua casa. Esse homem faz uma promessa para o seu filho que jamais iria faltar a provisão. E esse homem, ele faz de tudo, ele trabalha, ele se esforça e faz de tudo para que não falte nada. Só que um dia ele acorda e tudo conspira para dar errado na vida dele. De repente ele se encontra desempregado, de repente ele se encontra com pessoas que não querem ajudar ele, e por algum motivo um dia falta o alimento na casa. Mas o filho acredita na promessa que o pai fez para ele, que não iria faltar o alimento. Esse homem que fez de tudo para que não faltasse o alimento na vida do seu filho, porventura é ele ruim? É esse homem que fez uma promessa para o seu filho e não conseguiu cumprir naquele dia, não porque ele não quis, mas por causa das circunstâncias da vida que era necessário que aquilo acontecesse. É esse homem um pai ruim? É esse homem alguém ruim? De forma alguma. Da mesma maneira, nós devemos pensar que todas as coisas de ruins que acontecem nas nossas vidas não é culpa de Deus. Nós achamos que quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós andamos com Deus, nós temos uma vida diária com Deus, nós achamos que nós estamos imunes a não acontecer coisas ruins. Mas você precisa entender que existem algumas coisas que elas acontecem porque elas precisam acontecer para o nosso crescimento. E tudo o que acontece, as coisas de ruim que acontecem nas nossas vidas, a culpa não é de Deus. Amém? Curve sua cabeça nesse momento, vamos estar orando. Pai querido, muito obrigado por essa noite, Deus, muito obrigado pelo Senhor me dar a oportunidade de estar aqui nessa noite e compartilhar, Deus, as palavras, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Enquanto eu falava contigo, Deus, nessa noite eu possa liberar exatamente aquela medida que o Senhor pediu para que eu falasse, Deus, para esse povo, para essa nação, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para as pessoas que vão rever, Deus, esse vídeo. Eu oro, Deus, e te agradeço por essa noite, porque o Senhor sabia que nesse dia nós estaríamos aqui, porque nós te amamos, vamos aprender de ti. Que nesse momento nós possamos querer aprender de ti infinitamente mais, e que nós possamos te conhecer cada dia mais. Deus, obrigado, que nesse momento nada venha dispersar a atenção dessas pessoas. Deus, nesse momento nós oramos por toda oração contrária, Deus, das pessoas que estavam falando, oh Deus, que o Senhor não estaria aqui, e eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite, para falar com a gente. Continua a falar com a tua igreja, Deus, e que nada tire a atenção dessas pessoas, que nada tire o nosso foco nessa noite. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar, igreja.
Essa é uma passagem nós lemos no livro de Lucas, mas ela também se encontra no livro de Mateus, ela também se encontra no livro de Marcos. Outrora os discípulos eles questionam a Jesus a respeito de como seriam os sinais do tempo, de como o que iria acontecer. Jesus ele diz para eles assim: escute bem o que eu vou dizer para que ninguém vos enganeis. Então Jesus ele começa a dar relatos aqui, a partir desse verso 12 que nós lemos, a respeito que eles seriam perseguidos, que eles sofreriam. E Jesus ele começa a dar detalhes. Mas o que Deus colocou para mim, no meu coração nessa noite, a dizer a vocês, não é a respeito das coisas dos finais do tempo, mas é uma coisa que aconteceu lá no passado, que nós iremos explanar ao longo do tempo aqui. Então Jesus ele dá detalhe para aqueles discípulos a respeito dos finais do tempo, a respeito de como que seriam, como que as coisas iriam acontecer, para que eles não ficassem enganados quando esses dias chegassem. E se a gente ler a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele tinha 12 discípulos e ele se perde, que nós sabemos que é Judas. Então ele se perde, ficam 11. E com exceção de um desses 11 que Estevão ele vem depois, com exceção de um que foi João, que ele morre de causas naturais, ele morre de velhice, todos os outros, e Estevão nós sabemos que era um jovem que ele ouve a palavra de Jesus, e ele vira um dos discípulos, e ele é o primeiro mártir, né? Então ele morre pela causa, ele morre pelo evangelho de Jesus. E todos esses 11 discípulos e Estevão, a Bíblia ela não dá detalhes, ela não diz exatamente como que foram a morte dessas pessoas, como que foram a morte desses discípulos, mas nós temos relatos históricos, nós temos teologias que estudam isso e conseguem comprovar e dizem a respeito de como que foram a morte desses discípulos. Mas nós sabemos que esses discípulos, eles foram mártires, eles morreram por uma causa, eles morreram por uns princípios, eles morreram por uma convicção chamada Evangelho de Jesus. Esses discípulos, eles deram as suas vidas, porque eles andaram juntamente com a verdade. Eles conheciam quem era uma verdade. Eles conheceram quem era Jesus. Então eles sabiam que valeria a pena tudo que eles estavam fazendo. Eles sabiam que valeria a pena cada gota de sangue. Eles sabiam que valeria a pena tudo que eles estavam fazendo, porque eles entregaram a sua vida, porque eles amavam a Jesus. Eles amavam a Jesus, eles conheciam o caminho. Igreja, e a gente precisa entender uma coisa: essas pessoas elas morrem, esses discípulos eles morrem por uma causa chamada Evangelho, por causa de Jesus, porque eles entenderam que valeria a pena. Quantas e quantas pessoas elas não morrem por uma ideologia, por um pensamento, porque querem provar para alguma pessoa a respeito das suas convicções. Nós vemos aqui em peças de teatros que existe um casal que morre um deles e o outro morre porque ele acredita que não vale mais a pena viver sem aquela pessoa ali ao lado dela. Então ela morre por aquilo, porque ela acredita que não vale mais a pena viver. E aqueles discípulos eles morrem porque eles sabiam que valeriam a pena, porque eles estavam morrendo por uma causa. E hoje, nós aqui nessa igreja em Alumínio, nós temos um grande privilégio, que é o quê? Estamos com aquelas portas abertas e proclamar o nome de Jesus, declarar o Evangelho de Deus, dizer o quanto nós amamos esse Deus, proclamar abertamente, poder dizer livremente o quanto nós amamos o nosso Jesus. Nós temos o privilégio de estar com essas portas abertas e dizer abertamente para as pessoas a respeito do nosso amor que nós sentimos por Jesus. Mas você precisa entender que por enquanto, nós podemos estar com essas portas abertas e dizer a respeito de Jesus. Por isso que eu digo que nós estamos tendo o privilégio. E existem relatos históricos a respeito de que a igreja primitiva, elas deram as suas cabeças para serem separadas do corpo, porque elas conheciam a verdade a respeito de Jesus. Nós sabemos que a igreja primitiva, lá no passado, elas não tinham o privilégio que nós temos hoje de proclamar o nome de Jesus. Elas não tiveram o privilégio de dizer abertamente que elas lutavam por uma causa. Elas não tinham o privilégio de dizer abertamente: eu amo Jesus, eu acredito em Jesus, nós podemos fazer o bem, eu posso ajudar o meu próximo. Eles não tiveram esse privilégio. Não tiveram esse privilégio. E se a gente for ler esses relatos históricos, muitas dessas pessoas,
não viram a Jesus. Muitas dessas pessoas não viram a Jesus. Porque se a gente parar e pesquisar, se você não tiver um livro que conte essas coisas, digita na internet que você vai encontrar. Você vai ver relatos históricos a respeito de que o Império Romano pegava os cristãos e jogava dentro de arenas, dentro de uma arena repleta de leões, para servir de zombaria, para servir de exemplo para outras pessoas, dizendo assim: tá vendo esse Deus que você serve? O que faz ele por eles? Mas eles acreditavam que valeriam apenas eles entrar naquela arena e entregar as suas vidas por causa de Jesus, por causa de um Deus maravilhoso, que foi capaz de dar a vida do seu filho para que eles pudessem estar ali. Eles acreditavam na causa de Jesus, mesmo eles não conhecendo Jesus pessoalmente. Eles falavam: não, eu prefiro estar morto do que estar vivo e não poder declarar o amor que eu sinto por Jesus. Eu prefiro ter a minha cabeça separada do meu corpo do que estar vivo e não poder dizer para o meu vizinho que Jesus fez por mim, o que Jesus faz por mim, os milagres que Ele fez. Eu prefiro estar morto. E essas pessoas, agora você consegue imaginar quantas pessoas abriram mão dos seus sonhos? Quantas dessas pessoas abriram mão de não ver os seus filhos crescerem? Quantas dessas pessoas não tiveram o privilégio de ter mais conquistas, de estar no meio de outras pessoas? Quantas dessas pessoas elas não puderam estar no final de ano com os seus familiares, naquele momento, daquele banquete? Quantas dessas pessoas eles não puderam estar num churrasco de família, entre amigos, vendo seus filhos crescendo, conquistando as suas coisas, porque eles não tinham a sua vida como preciosa, porque eles falaram que eles acreditavam na pessoa de Jesus. Eles sabiam que valeria a pena o que eles estavam fazendo, valeria muito a pena. E muitos de nós hoje, nós não damos valor para o privilégio que nós temos. Só que aquelas pessoas tinham algo no coração que muitos de nós hoje em dia não conseguimos entender. Eu, se eu não me engano, há 2 quartas-feiras atrás, o pastor disse bem assim: quem é Deus para você? Naquele momento que o pastor falou aquilo e ele começou a explanar, começou a falar algumas coisas, eu falei assim: não é possível. O pastor pegou o meu esboço há 2 semanas atrás. Quando ele fala exatamente aquelas palavras, quem é Deus para você, estava escrito exatamente no meu esboço, escrito em papel, escrito no tablet. Eu falei assim: não é possível, o pastor pegou meu esboço, não é possível, ele viu o que eu estava escrevendo. Quem é Deus para você? E hoje eu não vim aqui dizer, confirmar alguma coisa a respeito do que o pastor falou, ou anular, não. Mas eu vim dizer algo para vocês, que essas pessoas, elas sabiam que exatamente quem era Deus na vida deles. Essas pessoas que deram suas vidas naquelas arenas, permitiram que aqueles leões tirassem as suas vidas, eles sabiam exatamente quem era Deus na vida deles. Eles sabiam exatamente quem Deus representava na vida deles. E nos dias de hoje nós não sabemos quem é Deus. Nós não sabemos quem é Deus para mim. Nós não sabemos quem é Deus. Se você perguntar para algumas pessoas, as pessoas vão assimilar Deus com um ato bom. Vão assimilar as pessoas: quem é Deus para você? Deus para mim é como fulano que faz atos legais, é como fulano que ajuda as pessoas. Não, isso não é Deus para você. Isso não é Deus para você. Mas isso é assunto que a gente estávamos falando mais para frente, muito mais para frente. Igreja, então, vocês conseguem imaginar essas pessoas? Quem sabe aquelas pessoas estavam com o casamento marcado para a semana que vem, para a próxima semana. Quem sabe aquelas pessoas falaram assim: eu vou me casar amanhã. Não. Eu prefiro morrer ao estar vivo e não poder declarar o amor, não poder dizer livremente que eu amo o meu Jesus. Não. Igreja, e aqui no verso 13 vai nos dizer bem assim: porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Você sabe por quê?
aquelas pessoas elas não tiveram dificuldades em dar as suas vidas, eu tenho certeza que no seu coração elas pensavam: logo mais eu vou me encontrar com o meu mestre. Logo mais eu vou me encontrar com aquele que as pessoas procuravam entre os mortos, mas estava vivo. Logo mais eu vou me encontrar com a pessoa de Jesus, o qual eu ouvia meus pais, o quais eu ouvia os meus avós falarem com tanta paixão nos olhos, o quais meus avós falavam: eu conheci um Jesus, eu conheci uma pessoa que veio à terra e disse: ei, o reino de Deus é chegado para vocês. O reino de Deus é chegado para vocês. Então eles sabiam que vai valer a pena, eu vou perder a minha vida, mas eu vou me encontrar com o mestre. Eu vou me encontrar com aquele quais os meus avós, os meus pais, os meus tios, os meus primos falavam com tanta convicção e com tanta paixão nos olhos, coisa que nós já não ouvimos mais. Nós não vemos mais as pessoas falarem no nosso trabalho com paixão, no olhar, dizer assim: eu amo meu Jesus, eu faço tudo por Ele, eu amo meu Jesus. Hoje em dia a gente não vê isso, a gente não vê mais as pessoas encorajando as outras a seguir, dizendo: faça tudo por Jesus, faça tudo pelo reino. Talvez algumas dessas pessoas tenham medo que as igrejas se esvaziem. Talvez elas estão presas a valores financeiros, porque se aquela pessoa, eu tenho certeza que um dia que eles pregarem a verdade e dizer: ei, não deixem eles falarem mal do nosso Deus, essas pessoas vão ter os olhos abertos e talvez elas não vão ficar naquele lugar. Talvez essas pessoas vão começar a espalhar o evangelho, vão ir para outras cidades, vão ir para outros estados, para outras nações, para outros países, e eles vão pensar assim: não posso pregar, não posso abrir os olhos deles, porque ele dá uma quantia muito grande aqui dentro. Gente, dificilmente você encontrar pessoas que têm paixão nos olhos e falar de Jesus. Aquelas pessoas não tinham câmeras vendo elas, aquelas pessoas elas não estavam sendo filmadas, aquelas pessoas elas não estavam com uma câmera filmando e ia postar no stories delas no final do dia, mas elas sabiam que valeriam a pena. Elas sabiam que valeriam a pena. Gente, a gente sabe que a morte de Jesus, ela trouxe grandes privilégios para nós. Através da morte de Jesus, nós ganhamos a redenção. Através da morte de Jesus, nós pudemos ter acesso novamente ao Pai. Através da morte de Jesus, nós temos perdão do pecado, nós podemos ter acesso novamente a Deus, e nós podemos dizer abertamente quanto nós amamos a Deus. E eu acredito comigo que essas pessoas, elas deixaram um legado. Essas pessoas, elas deixaram um legado para mim. Eu tenho certeza que ela deixou um legado para você. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque assim como Jesus, ele morre para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, assim como Jesus morre para que o reino de Deus chegasse a nós, grandes privilégios através da morte de Jesus. Eu acredito que aquelas pessoas, no momento que elas estavam a caminho, à beira da morte, deixando os seus filhos, deixando os seus pais, os seus familiares, elas pensavam assim: hoje eu não posso dizer abertamente que eu amo meu Jesus, então vai ser necessário eu morrer, porque a Igreja Batista, lá em 2023, vai poder desfrutar do que eu não estou podendo desfrutar hoje. Então esse é o legado que eu vou deixar para a Igreja Batista. Ei, Igreja Batista, pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus, diga que você ama Jesus na sua empresa, diga que você ama Jesus na sua casa, diga que você ama Jesus para suas famílias. Eu estou deixando um legado para você. Eu estou entregando a minha vida aqui hoje, para que você possa dizer abertamente, ter as suas igrejas com as portas abertas e proclamar e dizer que você ama esse Jesus pelo qual eu estou morrendo hoje. Elas deixaram um legado. Eu tenho certeza que a igreja vai despertar, e eles vão se lembrar dessas pessoas e vão falar: elas deixaram um legado, a morte delas não foram em vão. Se você pode hoje dizer abertamente, por enquanto, vocês vão entender porque eu estou falando por enquanto. Se hoje nós podemos estar com essas portas abertas e ir para outros lugares, se você pode hoje estar na sua empresa e dizer que você ama Jesus,
foram por causa dessas pessoas que deram suas vidas desde lá atrás. Porque elas pegaram uma causa de Jesus para si. Elas pegaram uma causa de Jesus para si. E eu fico com medo. Se a igreja a igreja fosse nos dias de hoje e fosse dependente de algumas pessoas, dependente de hoje, eu tenho certeza que a igreja não estaria mais de pé. Talvez os nossos sucessores, os nossos descendentes não conheceriam a Deus, não saberiam quem era Jesus. Mas aquelas pessoas, elas foram capazes de entregar as suas vidas. Talvez a igreja de hoje não seria capaz de entregar as suas vidas. Sabe por que eu vou te dizer isso? Estou te dizendo isso? Porque em alguns momentos você consegue enxergar que dentro da sua empresa, se Deus falar assim, ó, essa empresa não está indo contra, ela está indo contra os meus princípios. Aí você vai dizer bem assim, mas Deus, falta tão pouco para mim se aposentar, eu não posso sair dessa empresa agora. Está faltando tão pouco para mim adquirir uma estabilidade financeira. Mas você vai adquirir uma estabilidade financeira e vai estar longe de Deus. Você vai perder a eternidade. Você vai estar mais próximo de uma estabilidade financeira, mais longe do reino de Deus. Ou talvez mais perto do inferno. Porque você preferiu escolher a sua empresa, você preferiu escolher o seu trabalho. É por isso que eu digo que se dependesse dos dias de hoje, a igreja ela não estaria mais de pé, porque nós não deixaríamos o legado para os nossos sucessores. Então, igreja, é tempo de nós entendermos isso. É tempo de você entender. Eu prefiro estar desempregado. Estar fora dessa empresa, do que uma empresa que vai contra os meus princípios bíblicos, contra aquilo que Jesus, contra aquilo que Deus deixou na palavra dele, dizendo para mim o que é certo, o que é errado. Querer estar desempregado do que empregado longe da eternidade. Querer estar desempregado do que próximo do inferno. E a cada dia que passa, o ciclo está estreitando em algumas empresas, porque as pessoas estão sendo obrigadas a assinar algumas coisas que estão indo contra os seus princípios. Na medida que o ciclo vai se estreitando na minha empresa, eu falo que eu não posso ser condizente com essas coisas. Eu digo que eu jamais vou maltratar, jamais eu vou fazer mal algum, mas eu não posso ser condizente. Eles precisam entender que eu sirvo o reino de Deus. E um dia eu me fizeram essa pergunta: mas se eles darem uma opção para você, entre você permanecer empregado e renunciar ao seu Deus, o que você faria? Eu falaria assim: muito obrigado, mas eu não trabalho mais nessa empresa. Eu falei: eu prefiro estar desempregado do que dentro de uma empresa que vai contra os princípios de Deus, contra uma empresa que está mandando eu renunciar o meu Deus, está mandando eu renunciar o evangelho de Cristo, que pessoas deram suas próprias vidas. Aí eles disseram bem assim: mas e sua família? Ei, aquele que é por mim não vai deixar a minha família perecer. Aquele que é por mim não vai deixar a minha família passar problema, fome alguma. Eu tenho certeza que aquele que é por nós, ele vai estar contigo. Que ele está desempregado do que longe da eternidade. E logo mais abaixo, no versículo número 14, nos diz assim: assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com a vez de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir, ou contradizer todos os que vieram a se opor a vós. Então Jesus aqui, ele está falando para os discípulos: não se preocupeis com o que vocês vão falar. Está tudo bem, eu estou com vocês. Na hora certa vocês vão saber o que dizer. O Espírito Santo que eu vou enviar a vós vai conduzir vocês. Não esquenta a cabeça. As pessoas de hoje em dia, elas querem tomar discussões com algumas pessoas, sendo que era momento de nós ficarmos calados. Aquelas pessoas, enquanto estavam indo para aquelas arena,
elas não falaram nada. Elas simplesmente deram bons testemunhos, assim como mais acima diz que era para dar bom testemunho. Então entenda uma coisa, Deus ele não te criou para você ganhar discussões dentro da sua empresa. Deus ele não te criou para você ganhar discussões entre a sua família. Deus ele te criou para que você servisse de testemunho, que as pessoas vão olhar para você. Eu tenho certeza que eles vão conseguir enxergar a presença de Deus através de você. E igreja, é tempo de você se posicionar. É tempo de eu me posicionar. É tempo de nós tomarmos posse daquilo que foi dito e foi liberado sobre a nossa igreja, que a chave da cidade está sobre as nossas mãos. A chave da cidade está nas nossas mãos. Eu não sei o que você entende quando é dito isso, quando foi falado isso. E de um tempo para cá, Deus tem falado muito a respeito disso comigo e eu tenho orado. Não sei se vocês têm percebido, em alguns momentos eu tenho orado aqui mesmo, falando: Deus, o Senhor entregou a chave da cidade nas nossas mãos e nós devemos fazer por onde? Então é tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja se levantar como cristão. É tempo de você se levantar como cristão, como sacerdote na sua casa, como cristão no seu trabalho, como evangelista onde você estiver, e proclamar o evangelho de Deus, dizer abertamente quanto que você ama a Deus. Por quê? Porque hoje nós podemos dizer abertamente com essas palavras, com essas portas abertas, mas vai chegar um dia, pode chegar o dia, ele chegará, pode ser amanhã, pode ser depois, que se a gente não se posicionar, se a gente não se levantar e dizer: você está indo contra os meus princípios, os meus antecedentes, os meus antepassados, eles morreram por mim, para que eu pudesse desfrutar disso aqui hoje. Eles não abriram mão e eu também não vou abrir mão. Eu estou me posicionando, eu vou falar assim de Jesus, eu não vou negar o meu Jesus, eu não vou parar de falar de Jesus, porque se a gente não se posicionar, se a gente ficar quieto e achar que tudo é normal, que está certo, que está tudo bom, logo nós estaremos debaixo de um sistema, logo nós estaremos debaixo de um sistema que vai falar os sermões que nós podemos pregar, logo nós estaremos debaixo de um sistema que vai falar assim: ó, você só pode falar isso, logo nós estaremos debaixo de um sistema que não vai permitir nós orarmos pelos nossos filhos para que eles se convertam. Eles vão falar assim: isso é uma decisão dele. Você não pode orar para que a vida dele seja mudada, você não pode orar para que a vida do seu filho que está no leito de hospital seja restaurada. A opção é dele. É isso que eles estão dizendo por aí. Estão dizendo que isso é normal, estão dizendo que isso é um direito dele. Isso é um direito dele. E eles vão estar falando isso. E alguns cristãos estão sendo condizentes, falando assim: é verdade. É verdade. A escolha é dele. Agora, imagine você que tem filho, você que tem filha, você que não tem, pense no seu sobrinho, pense no primo, um pai, uma mãe, estando num leito de um hospital, e você não poder orar por ele, porque você um dia não se posicionou. Imagine que a igreja comece a ser barrada nos hospitais. Eu tenho certeza que o dia que eles começarem a barrar as igrejas nos hospitais, é porque eles sabem que a igreja se levantou. É que eles sabem que quando nós entrarmos naqueles hospitais, aquelas pessoas serão curadas. E eles não vão mais viver daquelas doenças. Eles não vão viver mais de coquetéis. Eles não vão mais viver de antibióticos. Eles não vão mais viver dos remédios. Farmácias serão fechadas, essas empresas serão fechadas, porque a igreja de Cristo se levantou, orou, e essas pessoas foram curadas. Se a sombra de Pedro curava, o que a igreja unida de pé pode fazer? Nós não podemos correr esse risco. Você não pode correr o risco de seu filho estar no leito de hospital e você não poder orar por ele. Nós não podemos correr o risco de seu sobrinho ou sua sobrinha está doente e você não poder orar por ele, porque o sistema disse que você não pode orar, porque é uma decisão dele, porque a igreja não se posicionou, porque a igreja não se levantou. Eu não estou dizendo, assim como eu disse, que Deus ele não nos chamou para ganhar discussões. Eu não estou dizendo para nós irmos lá e batermos, não. Mas o que essa igreja primitiva construiu dando as suas vidas? Dando as suas vidas. E logo mais adiante, a partir do verso 16, nos diz que
Mas serei traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós. E por todos sereis odiado, por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Glória a Deus. Igreja, existia algo muito bom por trás disso tudo. Jesus estava oferecendo a salvação, a eternidade para eles. Para muitos, aquelas pessoas estavam morrendo. Para muitos, elas estavam dando a sua vida. Mas para elas estavam falando assim: eu estou conquistando a vida eterna. Para muitos, eles pararam de viver. Não, é após a morte que eu vou começar a viver. Quando eu me encontrar com Jesus, quando eu encontrar com o meu Pai, quando eu encontrar com o noivo. Gente, vocês não estão entendendo. Embora seja muito bom muitas coisas que nós vivemos aqui na terra, não se compara com a eternidade. Não se compara com o que nós iremos viver na eternidade. Não se compara de nós estarmos ao lado de Deus, estarmos ao lado de Jesus na eternidade e poder ver os anjos dizer que Ele é santo, 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 santo. E o mais interessante disso tudo é que quanto mais cristão morria, quanto mais pessoas davam suas vidas por causa do Evangelho, mais esse povo crescia, mais o Evangelho de Deus crescia, porque eles deram um bom testemunho, porque aquelas pessoas falaram assim: eu quero sentir o que essas pessoas estão sentindo, a ponto de entregar as suas próprias vidas. Elas pensavam consigo: eu prefiro ter minha cabeça cortada do que estar debaixo de ideologias. Estar debaixo de ideologias. Quanto mais essas pessoas morriam, mais o Evangelho crescia. Quanto mais a gente se posicionar e começar a dizer que nós amamos o nosso Deus, mais milagres, mais curas vão acontecer, mais libertação vai acontecer, grandes coisas vão acontecer, na medida que nós se posicionarmos. Sabe, e hoje a gente consegue enxergar que as pessoas estão querendo implementar uma ideologia ao contrário dos nossos princípios bíblicos, porque eles estão chegando para nós, estão dizendo assim: não, a sua cabeça não vai ser mais cortada, pode ficar tranquilo. Muitos de nós, talvez nesse momento, nós não estamos correndo o risco de ter as nossas cabeças cortadas. Mas eles não precisam mais cortar as nossas cabeças para tentar parar a igreja de Cristo. Eles estão chegando dentro das escolas, eles estão chegando dentro das indústrias, estão chegando dentro das famílias, estão implantando uma ideologia dizendo: você não precisa mais morrer. Só que eu vou contar uma coisa para você. A sua Bíblia está desatualizada. A palavra que você prega, ela precisa ser revisada. Eu não estou falando que você não pode pregar. Eu não estou falando que você não pode falar do amor de Deus. Não é isso, não me entenda mal. Só que, cara, vamos dar uma revisada nessa Bíblia aí. Vamos dar uma revisada nesse livro. Porque ele foi escrito há muitos anos e anos e anos e anos e anos atrás. Acho que é hora de nós revisarmos ela, não é? Então essas pessoas estão entrando nesses lugares, implementando essa ideologia. E algumas pessoas, elas estão concordando. Por quê? Porque elas querem satisfazer as suas vontades, elas querem satisfazer os seus anseios, elas querem satisfazer os seus desejos carnais, porque de alguma forma isso vai contribuir para o pecado delas. Vai contribuir. Então elas estão confirmando juntamente com essas pessoas. Mas, por favor, se alguém um dia vir dizer isso para você, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser revisada, você vai dizer bem assim: legal. Quem foi que mandou? Quem foi que Deus envia o seu Espírito Santo? Ele conduz essas pessoas para escrever a palavra dele. E essas palavras, ela veio de quem? Ela veio de mim? Ela veio da Igreja Batista? Não, ela veio de Deus.
ela veio de Deus. E quem é Deus? Deus, ele é eterno. Deus, ele é a eternidade. E quando você fala para ele, Deus, ele é eterno, a sua palavra também ela é eterna. E quando nós falamos a respeito da eternidade de Deus, entenda uma coisa: Deus, ele não está preso numa linha temporal. Deus, ele é eterno, ele está na eternidade. Logo, Deus não tem um passado, Deus, ele não tem um presente, ele não tem um futuro. Então, se Deus não tem passado, presente nem futuro, a Bíblia não precisa ser revisada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, porque a palavra, ela veio de Deus, e meu Deus é eterno, ele não tem um passado, ela não precisa ser revisada. Aquieta-te. Você não vai implementar essa ideologia na minha casa. Se preciso for, você vai tirar o seu filho daquela escola, se está indo contra as ideologias, os princípios bíblicos. E se preciso for, você vai ensinar o seu filho dentro de casa. Mas por favor, queira ter o seu filho mais perto do reino de Deus. Queira ter o seu filho mais perto do reino de Deus. O que eu tenho para te dizer essa noite é para te encorajar e dizer que essas pessoas não vão anular o nosso Deus. Elas podem falar o que elas quiserem, mas elas não vão anular o nosso Deus. Elas podem falar o que elas quiserem, dizer que a Bíblia está desatualizada, e dizer que a Bíblia ela precisa ser reformulada para condizer com os seus pecados, com as suas vontades. Mas você vai dizer: você não vai anular o meu Deus. Você não vai anular o meu Deus. E se o diretor da escola fala assim: então não dá para o seu filho estudar aqui, não tem problema, ele vai para outro lugar. Deus vai preparar uma outra escola. Você precisa entender isso. E se a sua empresa te colocar na parede, você vai falar: quem está perdendo não é você. Deus vai preparar um outro emprego para você. Se Deus ele fez no meio do deserto grandes coisas e o povo não passou fome, gente, o que vocês estão preocupados? O que nós estamos preocupados? Eles não irão anular o nosso Deus. E assim como eu disse, essas pessoas sabiam exatamente quem Deus representava para eles. Eles sabiam realmente quem era Deus na vida deles. A gente tem que pensar que aquelas pessoas consigo, elas pensavam que assim a Deus é similar. Não estou dizendo que Deus é igual, similar, semelhante, não é igual. Mas é um exemplo para nós podermos entender o que Deus representava para aquelas pessoas. A primeira coisa que nós fazemos antes de construir uma casa é fazer o alicerce. O Wellington sabe muito bem disso, nosso pedreiro oficial aqui da igreja. Nós sabemos que a primeira coisa que nós fazemos é o alicerce. E um bom alicerce, ele mantém uma casa de pé. Só que o interessante disso tudo é que quando nós estamos fazendo um alicerce, ninguém está olhando uma casa construída, ninguém dá valor. As pessoas entram e falam assim: mas cadê a casa? Não, calma, a gente está preparando a base. A gente está preparando a estrutura. A parte principal é a base, é o alicerce. E um bom alicerce mantém uma casa de pé nos dias da tempestade. Um bom alicerce mantém uma casa de pé na tempestade. Nós tivemos esses exemplos aí essa semana. Um bom alicerce, uma boa estrutura, permanece uma casa de pé. Então você precisa entender que, embora aquelas pessoas não estavam vendo Deus naquele momento ao lado delas, mas aquelas pessoas sabiam que Deus, assim como o alicerce, era isso que representava para eles. Eles falavam: vocês não podem estar vendo, mas eu estou alicerçado em Deus. Eu sei quem é Deus para mim, e no momento de dificuldade é Deus que me mantém de pé. Eu só consigo ir até o final porque é Deus que me mantém de pé. Eles estavam focados na eternidade. Eles falam: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu estou de olho na eternidade. Eu sei quem é Deus para mim. Eu sei quem é Deus representa na minha vida. E pode vir a tempestade que vier, você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. Por favor, não limite Deus. As pessoas elas estão limitando Deus, achando que Deus ele só vai trabalhar de uma maneira. Se nós acharmos que Deus só vai me curar a partir do momento que profeta X, a partir do momento que missionário X vir até mim e colocar as suas mãos e me dizer alguma coisa, você está limitando Deus. A partir do momento que você diz: eu só vou em tal igreja porque fulano está lá,
e fulano ora e as coisas acontecem. Você está limitando o nosso Deus, você está colocando margens em Deus. E eu preciso te dizer uma coisa: Deus, Ele é infinitamente infinito. Ei, por favor, não se prenda a essas coisas. Deus, Ele pode fazer de diversas maneiras. Basta você crer. Basta nós crermos. Não coloque limites em Deus. Não coloque, por favor. Às vezes você está achando que vai acontecer de uma maneira e acontece de outra. Porque Deus, em sua infinitude, Ele faz de um jeito muito melhor do que nós imaginamos. Então a minha palavra nessa noite é isso. Vim para encorajar vocês. Vamos se colocar de pé. Vamos se posicionar. A igreja precisa se posicionar. E você vai ver as coisas que Deus vai fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando por esse culto. Se o Ministério de Louvor quiser subir aqui, fica à vontade. Nós estaremos orando nesse momento.